queridas, queridos, aqui retornando para esta nossa participação nas doutrinárias online da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, com esse trabalho maravilhoso do Núcleo Clara de Assis. É com muita alegria que eu estou retornando aqui em 2026, trazendo, dentro do meu possível, as minhas pequenas contribuições para o entendimento melhor do Evangelho, que é a nossa meta fundamental, interpretada à luz da doutrina espírita. Então, para mim é sempre motivo de alegria quando a direção da casa me convida para estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho desse conhecimento, trazendo aqui minhas reflexões, que também acaba aparecendo, né, minha personalidade no que eu falo, e isso é necessário em função da gente, digamos assim, né, personalizar e também nos sentirmos naquilo que nós estamos produzindo. Então, o que eu falo aqui não é para vocês somente, é para mim em primeiro lugar. Então, eu tenho que me sentir participante, envolvida aqui nesse processo. Então, hoje nós vamos tratar desse tema em que nós não vamos mais procurar problemas para nós próprios, para nós próprias, nesse ano de 2026. Combinado? Vai ser um ano em que nós vamos viver a paz, nós vamos viver a serenidade, dentro do nosso possível, lógico, a gente sabe, né? Que as coisas da vida vão acontecendo, muitas coisas estão na lei do karma, lei de causa e efeito, e a gente tem que passar até pelo nosso amadurecimento, pela necessidade evolutiva, mas essas banalidades, essas bobagens, essas coisinhas pequenas, essas miudezas da vida, realmente não valem a pena, porque senão estaremos investindo energia muito preciosa para o uso em coisas muito mais relevantes. Estamos perdendo com bobagens, com mediocridades, com bagatelas que não nos levam a nada. Então fica aí esse nosso compromisso. Não vamos mais nos envolver em problemas que não dizem respeito diretamente a nós e que muito menos não tem por que procurarmos mais problemas. Então, inicio aqui a minha fala. Nós estamos gravando aqui, é março de 2026, e estamos ainda sob a festividade de celebração do Dia Internacional da Mulher, que é sempre uma data marcante em função da desigualdade, em função das questões ligadas à violência, em sintonia com o que traz, por exemplo, o Dia Internacional das Mulheres, preconizado pela ONU, agora em 2026, direitos, justiça, ação para todas, aí eu botei em destaque, né, em caixa alta, para todas as mulheres e meninas, porque é importante entendermos que as meninas, as crianças, aquelas que estão chegando no mundo e que estão nesse contexto também fazem parte dessa luta, de todo esse processo de formação de uma sociedade justa, igualitária, de uma sociedade pacífica, de uma sociedade de direitos, uma sociedade em que as ações cheguem para todos e para todas. Infelizmente, nós vivenciamos aí a situação muito triste, assim, criminosa, de 168 meninas num colégio estarem ali em suas atividades de estudo, crianças, suas professoras, corpo diretivo, e no meio de uma guerra essas crianças recebem um míssil. Então isso para nós foi algo assim terrível. É uma situação que a elaboração, para mim em especial, tem sido lenta, gradativa, em função exatamente de ser espírita, de saber que existe uma lei de causa e efeito, de saber que nós estamos submetidos a uma lei de Deus, que estamos dentro do amor de Deus, que nada nos chega sem haver uma necessidade evolutiva, educativa, espiritual, em síntese. Mas quando eu paro assim para pensar, me vem assim aquela reação interna assim de uma dor muito grande, e sempre a gente coloca como espíritas, né, nas nossas famílias, nas nossas crianças, fatos como esse, se fossem filhos, filhas, se fossem netas, netos, sobrinhos, sobrinhas, amigos e amigas, diretamente ligado, a dor seria imensa. Então, parece que a gente só sente quando é perto, né, irmãos e irmãs? Parece que a gente só pensa quando é da nossa família. Mas o Espiritismo nos convida a vivermos essa grande família universal. Então, a dor de uma mãe iraniana, de uma avó iraniana, é a mesma nossa. É essa mesma angústia, mas, como pano de fundo e anteparo,
a questão da lei de causa e efeito, Cristo Consolador presente em nossas vidas e nos convidando para uma caminhada de paz, de amor, de fraternidade e, sobretudo, de engrandecimento. Então, vivemos assim num cenário onde ainda essas desigualdades com relação às mulheres ainda existem. Já melhorou muito. Eu me lembro de quando eu era criança para os dias atuais, como a situação melhorou. Então, por exemplo, quando eu era criança, quando ouvíamos falar de feminicídio, não era esse nome, era aquela questão da honra. Eram os homens matando as mulheres porque houve uma traição, ou então porque eles supunham determinados comportamentos, coisas assim abusivas, absurdas, criminosas, trevosas, que invadiam os corações daqueles homens na época. Lembro-me assim de fatos de mulheres serem expulsas de suas casas pela desconfiança de uma infidelidade, por haver um conflito com o marido, e elas saírem mesmo assim, como se diz, com a trouxinha na mão e largar tudo para trás. Então isso lá na minha infância foi assim muito marcante, e a sociedade meio que vivia com isso como um critério de normalidade. Hoje em dia, graças aos avanços, às lutas, muitas mulheres, aquelas nossas ancestrais que lutaram, que foram adiante, que começaram a gritar, a reagir com relação a essa situação de barbárie, hoje nós vivemos uma situação muito melhor, que ainda não é o ideal, mas já estamos muito avançados e avançadas. E ainda persistem em algumas situações, principalmente em comunidades, onde o poder masculino ainda é muito presente, em alguns segmentos religiosos, onde ainda também o poder masculino prevalece, situações aqui como essa, não desmerecendo a situação. Inclusive vocês estão vendo aí que é apenas uma situação para ilustrar uma imagem da internet, não estamos estigmatizando de forma nenhuma. Então, essa mulher, ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, que amor é aguentar tudo calada, é se matar e dar conta de tudo. Então hoje nós sabemos que não é bem assim, nós sabemos que a mulher ela tem os seus direitos, ela tem a mesma inteligência que o homem, guardado as devidas proporções em termos de força. Então a testosterona é realmente o hormônio da força masculina, que não tem na mesma quantidade das mulheres, porque o propósito da mulher também tem esse lado da reprodução. Nós temos toda uma biologia que espiritualmente nós podemos chamar, nós somos portais. Então temos uma biologia adequada para todo o processo de reencarnação espiritual. Então o útero, os ovários, as mamas, toda essa estrutura visando esta reprodução, a vinda de novos seres. Então eu estou aqui, vocês que me ouvem também estão aí, porque nós tivemos pais e mães. Nós passamos por um processo gestacional. Então passamos pelo corpo de uma mulher, vivenciamos as energias do corpo daquela mulher. E estamos aqui hoje para contar as nossas histórias, para vivermos esse evangelho, para sonharmos e lutarmos por uma sociedade melhor. Mas há muitas mulheres que esse direito é negado, de serem o que são, de viverem os seus sonhos, de buscarem os seus ideais, exatamente devido a esse patriarcado que ainda insiste em permanecer conosco. Então, muitas vezes, o preço de ser a mulher forte da família é muito caro, é muito alto. Não porque a imagem dessa idosa aqui, que também estamos pedindo aos irmãos que levem em consideração somente como imagem meramente ilustrativa, educativa, sem estigmatizar a pessoa, no sentido de que ela guarda no semblante a tristeza, nas suas rugas, algumas angústias, lutas, determinadas situações de decepção, de sonhos não realizados, e vejam a postura recurvada, os ombros para frente, as mãozinhas colocadas como se ela estivesse pedindo desculpas por existir, desculpas por estar nesse lugar, ou até mesmo, quem sabe, lá no fundo do seu coração, pedindo desculpas a ela mesma, aquela criança que ainda existe dentro dela, aquela jovem que ainda existe dentro dela, dizendo desculpas por eu não ter realizado os seus sonhos. Então, infelizmente, ainda convivemos com essas mulheres nessa situação de se doarem ao extremo, de chegarem numa situação de adoecimento, como mostra agora aqui essa outra figura, que também é uma arte da internet. Então vocês veem aí a menina recurvadinha, carregando o mundo nas costas, chorando e se lamentando. Eu não estou mais aguentando, não aguenta mais. Por quê?
porque dentro da sua estrutura ela foi ensinada a resolver os problemas, a carregar o mundo nas costas, a carregar a família nas costas, os problemas nas costas. Então você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não vai resolver o problema dos seus pais, você não vai resolver o problema do país, você não vai resolver o problema da guerra, você não vai resolver o problema do seu cunhado, da sua cunhada, do seu sobrinho, do seu marido, da sua esposa. Então tem coisas que a gente tem que estabelecer esses limites para inclusive termos saúde, termos paz interior e entendermos que eles são seres que têm a sua responsabilidade. Eles têm também o poder que Deus colocou na mão de todos para modificar suas vidas, escolher os seus destinos e as suas caminhadas. Eles têm condição de discernir o bem e o mal, sim, porque a consciência do ser humano, onde está inscrita a lei de Deus, está em todos, exceto, obviamente, as pessoas que têm doenças mentais profundas, anomalias, que não têm o seu raciocínio lógico, ou até mesmo as crianças muito pequenininhas, porque a partir de uma certa idade já tem. Inclusive, a questão de discernir o bem e o mal já começa a ser visível ali, você vê crianças de 4, 5 anos já tendo esse discernimento. Estou falando aqui de crianças muito pequenas, de 1 ano, 2 anos de idade. Então você não precisa carregar esse mundo nas costas para querer ser a Mulher Maravilha, ou vamos atender, né, ao Homem Maravilha, o Batman. Você não é nada disso. Então a gente tem que fazer aquilo que é possível com todo o amor, dentro do limite das nossas forças, mas sem nos sobrecarregarmos, sem colocarmos em risco a nossa vida, a nossa saúde e até mesmo o nosso sonho, a nossa alegria de viver, o nosso sorriso. Então, naquilo que você começa a atuar, quando você percebe que você não está tendo mais aquela alegria de viver, quando você percebe que mesmo com as suas orações, com o seu empenho em termos de levar adiante o evangelho na sua família, no seu trabalho, aonde for, você está tendo resistência, está vindo contra você uma série de opressões, uma hostilidade até inexplicável. Tem pessoas, aqueles heróis que dizem, não, eu vou assim mesmo, não quero nem saber. Então esses precisam ter, assim como diz Paulo, né, o capacete da caridade, as armaduras para poder enfrentar essa guerra. Mas eu estou falando aqui para pessoas comuns e tomo como exemplo a mim mesma. Então são situações em que eu digo a vocês, me faltam forças. Então eu percebo que ali é meu limite, está faltando força, então cheguei no meu limite. E aí faço o meu melhor, o que pude, não querem, não tem problema, não guardo mal, não tenho nenhum tipo de ressentimento e sigo com o meu caminho. Isso não só no trabalho, não só às vezes na casa espírita, no ambiente da família, no ambiente dos amigos. Então jamais vocês vão ouvir falar de mim que Suzy Barbone fazia proselitismo religioso, queria impor verdades, ou então tinha aquela atitude ofensiva com relação a levar o espiritismo, as ideias de Ubaldi A, B ou C, a esse ou aquele grupo. Jamais. Primeiro, respeito o livre-arbítrio dos meus irmãos e irmãs, respeito a situação de um Estado laico, acima de tudo também, vivemos uma situação em que precisamos entender essas divergências e essa diversidade, isso é natural, inclusive isso é saudável, e também respeito à opinião que as pessoas têm com relação à doutrina espírita, a Pietro Ubaldi, e aqueles que acolhem, que querem, a esses eu chego. Aqueles que não querem, paciência, não tem problema, acreditamos, eu acredito na reencarnação e na maturidade dos tempos, e não me compete querer levar isso a ferro e fogo na cabeça de ninguém. Então, irmãos e irmãs, por favor, prestem atenção nessas figuras. Aqui nós estamos vendo, são imagens produzidas, uma arte, e você percebe uma mulher com o rosto escondido entre as mãos e setas nas costas. Então são as dores invisíveis das mulheres. Que dores invisíveis são essas? São dores invisíveis que levam as mulheres a um estado de tristeza profunda, de angústia, levando inclusive a problemas de saúde mental e também até problemas mais complexos, de causas difusas e ao mesmo tempo multifatoriais, como é o caso da fibromialgia. Então vocês percebem que essa mulher é sobrecarregada, muitas vezes ali com as suas angústias, decepções, tristezas, e trazendo isso tudo como marcas corporais. Isso pode levar, não estou dizendo, não sou médica, mas apenas fazendo aqui um paralelo e levando em consideração algumas orientações espirituais que mostram que se determinadas situações vividas por mulheres, como vocês estão vendo aí na imagem,
fadiga, insônia, bexiga irritável, rigidez matinal, oscilação de humor, memória ruim, intestino irritável, ansiedade, lombalgia, gatilhos de dor, intolerância ao clima, articulações doloridas, entre outras coisas, podem levar a este complexo problema de saúde, que hoje já é um problema que preocupa em termos de saúde coletiva, que é a fibromialgia atingindo cada vez mais mulheres. Então, se nós olharmos atentamente essas duas figuras, né, eu peço a vocês que olhem agora, vocês vão ver que muita coisa aqui pode estar ligada a problemas que não necessariamente vieram até elas por força da lei de causa e efeito, que chegaram para algumas mulheres por conta da necessidade evolutiva, mas talvez muitos problemas elas mesmas se envolveram, elas mesmas foram buscar. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa questão da gente buscar o que a espiritualidade chama os tormentos voluntários. Então, por que eu vou buscar um problema que está fora da minha, digamos, do meu círculo de ação? Ah, mas porque eu fiquei com pena, porque eu olhei, eu vi que eu podia ajudar, aquilo ali é algo mais que eu posso fazer. Não, seu círculo é esse aqui, sua família, o seu campo de ação, e você ainda vai buscar algo além. E depois aparecem os problemas de saúde. Então, a primeira coisa é que muitas vezes a pessoa que você está ajudando, ela não vai se submeter a você. Ela não vai se submeter às suas vontades. Ela é um ser humano, ela é livre. Então, ela vai continuar fazendo o que ela quer, o que ela deseja, da forma que ela pensa, da forma que ela entende. E você ali naquela angústia, correndo para tapar buraco. Como se diz, né? Uma mangueira cheia de furos, jogando água para tudo que é lado, e você preocupada com o desperdício da água, correndo atrás de tampar os furos, esquecendo que aqueles furos naquela mangueira foram produzidos deliberadamente por uma pessoa que convive com aquilo ali e não dá importância. Ô Suzy, com isso você está dizendo que é para a gente largar as coisas de mão e deixar correr solto? Vou falar aqui uma coisa para vocês, queridas irmãs e queridos irmãos, que pode parecer duro, mas que se você ler atentamente a obra de André Luiz, você vai encontrar a resposta parecida. Sim, tem coisa que você tem que deixar correr solto mesmo, porque senão você vai junto com a pessoa. É aquela história da política de salvamento dentro do avião. Vocês veem que antes da gente ganhar as alturas, vem todo o pessoal de bordo dar instruções, se o avião cair na água, se isso, se aquilo, faça isso, faça aquilo. Todas as instruções de biossegurança. E uma das primeiras instruções que me chamou a atenção quando eu fiz os primeiros voos era: as máscaras vão cair, coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar quem estiver do seu lado, ainda que seja uma criança. Isso é muito sério, isso é uma coisa pequena, podemos dizer, de nossa vida, mas que tem uma lição profunda. Enquanto você não se arrumar, enquanto você não estiver estruturado, enquanto você não estiver bem, enquanto você não tiver forças, enquanto você não estabelecer planos de ação, limites inclusive, e se joga em determinados problemas, lá do outro lado pode esperar. Do outro lado tem o quê? Setas, dores, espinheiros, urzes, pedregulhos e má vontade do ser humano. Então não pense que você, bancando a heroína, eu sou fortuna, eu sou a Mulher Maravilha, você vai resolver o problema do outro, do próximo. Então vá até onde é possível. Ah, mas o outro está ali se acabando, não sei o quê. Vou fazer uma perguntinha aqui para você. Se o outro não cuida do nome dele no banco, ele vai cuidar do seu nome? Por isso que ele pega seu cartão, por isso que você é um bobo, uma boba, faz assinaturas, é avalista para ele. Ele não deu valor ao próprio nome. O nome dele está sujo no Serasa. Aí ele vem com aquela conversinha: me empreste seu cartão, seja avalista, minha situação é essa. Oh meu Deus, que morri de pena, eu fui lá. Ele não valoriza a própria dignidade de usar roupas simples. Ela não valoriza a própria vida de manter a casinha dela arrumada, simplesinha, como necessário, dentro da dignidade humana. Vai valorizar você? De jeito nenhum. Isso não é do ser humano. O ser humano, dentro da escala de Pietro Baldi, ele é forte, ele vai na força, ou então ele vai na astúcia, ou então ele combina as duas coisas, como nós estamos vendo aí nessa guerra hedionda, nesse conflito absurdo. E no nosso dia a dia nós vemos isso. Então, minha irmã, meu irmão, preste muita atenção com relação a isso. Então, não vão se jogando, não vão com essa ideia que isso aí no fundo tem uma dose, se você observar, de orgulho. Ah, eu posso resolver, ah, eu vou fazer, ah, eu vou acontecer. Você não consegue, é muito difícil.
porque o outro ele só vai se modificar no dia que ele quiser. E isso aí é entre ele e Deus. Nós estamos ali para dar o apoio. Precisa de uma cesta básica? Está aqui. Ah, estou aqui com dificuldade para comprar um medicamento? Está aqui. Uma ajuda. Mas você fazer por ele o que ele deveria fazer? Não. Isso aí não. Então, deixe que o outro faça por ele mesmo aquilo que ele deveria fazer. Não é você que vai pegar isso e colocar nas suas costas. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, somente aqui uma passadinha rápida para a gente ver aqui um exemplo maravilhoso. Ação do Sistema Único de Saúde, uma cidadezinha aqui do interior da Bahia, uma cidade linda, maravilhosa, Mairi. Eles têm um projeto fantástico de acolhimento. Isso aqui são imagens da Prefeitura Municipal de Mairi, da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo para nós essa vivência linda, que na realidade é um grupo de vivências, né? Já tem muitos anos funcionando, que é o Grupo Mulheres de Fibra, exatamente para quê? Apoio recíproco. Articulação, rede de mulheres articuladas, todas aqui com os seus problemas e fundamentalmente a questão da fibromialgia. Então, todas se amparando, dando as mãos para poder vencer essas dificuldades. Que dificuldades, Suzy? Vencerem as dores, vencerem a insônia, vencerem a irritabilidade, vencerem essas aflições, aqueles momentos de gatilhos de dor, a intolerância da família, a falta de compreensão familiar, a falta de rede de apoio. Então ali elas estão para nos apoiar. E tendo como mestre, óbvio que não é um grupo religioso, mas isso é o meu olhar carinhoso para elas. Já estive lá visitando um grupo maravilhoso, nosso mestre Jesus, o médico dos médicos, aquele que nos chama para um sentido de vida, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de autoamor. Então, gente, nesse sentido, eu quero ilustrar aqui a minha fala de não procure mais problemas com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E lá, nas instruções dos Espíritos, você vai ver aqui, destacado em vermelho, os tormentos voluntários. Então, o que seriam esses tormentos? Então, tormentos são aquelas coisas que muita gente busca, né? Aquele estado intenso de sofrimento físico, mental, espiritual, aquela agonia. Então, isso é um tormento, algo que causa uma grande dor, uma grande aflição e que ficamos ali naquela angústia, desesperada, naquele, como a gente fala, estou aqui num suplício, estou aqui num sufoco, estou aqui parecendo que estou num mar revolto. Isso, inclusive, foi muito utilizado no passado, né? Essas imagens daquelas embarcações antigas. Hoje em dia não, os navios são mais tecnológicos, mas aquelas embarcações antigas com aqueles ventos intensos, com aquela tempestade, falamos assim, uma tormenta, exatamente para identificar essa questão da fúria dos elementos. E que tem pessoas que dizem assim, minha vida, Suzy, eu estou mesmo que estivesse no olho do furacão, estou no meio de uma tormenta e não estou conseguindo ver saída. Ele para, vamos orar, vamos respirar, tenha paciência, vamos trazer o Cristo para a nossa vida, o seu Evangelho, sem esquecer a respiração, o equilíbrio mental, porque senão esse problema vai ser gravíssimo para você. E hoje é um grande problema essa angústia, esse desespero, esse suplício, esse tormento que as pessoas vivem, como nós estamos vendo aqui na imagem, a questão da saúde mental. Então, esses tormentos humanos caracterizados pelo sofrimento psíquico intenso, muitas vezes invisível, você não está vendo o que é. E a pessoa dentro dela, um caldeirão em ebulição, mas ela não consegue falar, ela não consegue chegar e dizer. E isso muitas vezes ultrapassa a questão própria ali do nosso cotidiano, né? De um esgotamento, de um cansaço, até mesmo assim do dia a dia, porque isso é natural. Nós vivemos numa sociedade, as pessoas pensam diferente. Você tem um dia de trabalho, né? E às vezes acontece alguma coisa, chega em casa, hoje eu estou meio assim, porque aconteceu um negócio chato e tal. Ou então no trânsito, um problema e tal. Infelizmente, né? Essas coisinhas que a gente ainda vive aqui no mundo, exatamente pelas nossas diferenças, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, não quer ceder, não quer dar o espaço, não quer ouvir o outro, enfim. Aí nos leva para esses tormentos, que já são os tormentos naturais da vida. Mas aí nós temos aqueles em que nós alimentamos, que são aqueles tormentos que chegam e aí você, ao invés de buscar resolver aquilo de uma forma equilibrada, sensata, ou até mesmo dizer, olha, é um problema, eu vou ajudar, mas isso aqui não é comigo, isso aqui é uma coisa para você resolver, né? Não,
nós entramos na dor do semelhante e ali pegamos aquele problema e lá vão os dois se afogando e um abraçando o outro lá para o fundo e chegamos a essa situação. Esgotamento, exaustão, crise, irritabilidade, burnout no trabalho, excesso de trabalho, porque pega o trabalho dos outros e muitas vezes algumas chefias abusivas. Ah, porque você já fez aquele trabalho, faça mais esse aqui. Ah, porque eu estou precisando de mais gente, venha para aqui. E lá vai você naquela de eu consigo, eu vou. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ou então cai naquela falácia absurda. Ah, porque eu sou espírita, meu compromisso de resolver. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Então tenha muito cuidado com essa sua posição, porque isso vai levar a uma situação de você estar buscando o quê? Sofrimento por conta própria. Doença por conta própria. Angústia por conta própria. E quando você às vezes para pensar, eu vejo muito isso aqui no atendimento fraterno, acolhendo as pessoas que chegam com seus tormentos e tal. E quando a gente começa a conversar, a própria pessoa, que isso é natural, né? A escuta acolhedora, a escuta amorosa, ela se sente segura, ela começa a falar, mas Suzy, esse problema não era nem meu. Isso foi uma coisa que minha mãe estava envolvida lá com meu outro irmão e eu fiquei morrendo de pena de minha mãe, olha para isso. Aí fui lá para tentar resolver, minha mãe não aceitou minha ajuda, ficou contra mim, acabou defendendo meu irmão, aí eu fico só parada, eu digo sim, e aí? Olha o resultado, você doente, chateada com sua mãe, brigou mais ainda com seu outro irmão e não resolveu o problema. Pois é, e tudo, e aí tô com essa dor no braço, tô com a coluna que só pela misericórdia, já tô tomando antidepressivo. Os tormentos voluntários. Então, nosso querido irmão, que faz parte do Espírito da Verdade, François de Fénelon, ele que viveu ali em 1651, faleceu em 1715, foi arcebispo, teólogo, poeta, escritor, célebre por suas ideias avançadas, integrante do Espírito da Verdade, trouxe-nos essa mensagem em Lyon, 1860. Veja com que antecedência o Espírito já falava a respeito dessa questão da gente buscar problemas, sofrimentos voluntariamente. Vejam só, o que hoje parece ser comum, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 1860, quando ele mandou a mensagem, o Evangelho é de 64, isso já era discutido entre os espíritas da época. Então já existiam essas pessoas que não reconheciam seus próprios limites. Então vamos à fala de Fénelon para nos ajudar aqui nessa nossa caminhada. Então ele fala aqui, né? Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Grifado em vermelho, felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então, ninguém aqui é feliz, ninguém. O mundo é o que, gente? Expiação e provas. Vocês já viram isso aqui várias vezes, eu, Beto, Marcelo, Rita, tantos outros que falam repetidamente isso aqui. O mundo é de expiação e provas. Você tem momentos felizes, momentos agradáveis, mas em síntese, a nossa vida aqui é dor e é sofrimento. Opa! Então eu já venho com minha bagagenzinha, minha malinha de mão quando venho aqui para a Terra, que a gente chama de karma, destino, exatamente. O seu destino já tem ali na malinha pronta algumas situações que você vai passar. Então, ninguém vai ser feliz aqui totalmente, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. E aí nós colocamos essa imagem, é uma alusão ao rei Salomão, que já na sua maturidade, depois de passar uma juventude envolvido, né, com as coisas do mundo, ele tinha 1.200 concubinas, o maior império que o mundo já conheceu, a riqueza, o ouro e, sobretudo, né, a sabedoria. Até nisso esse homem foi rico, mas, infelizmente, alguns deslizes, que não vem aqui ao caso, né? E ele chega numa maturidade onde ele para pensar, peraí, o que foi minha vida aqui na Terra afinal? E aí ele começa a fazer reflexões, é aí que ele vai escrever o livro da sabedoria, é aí que ele vai escrever o Eclesiastes, então já é outro Salomão. E aí ele faz essa reflexão, realmente a felicidade não é deste mundo. Fui rei, tive todas as mulheres que eu queria, vivenciei o ouro, vivenciei a glória, como Jesus fala, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um lírio. Mas dentro da situação da época, as sedas,
os tecidos mais ricos ele pôde vestir. E nem assim esse homem foi feliz. Então não é pela matéria que nós somos felizes. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que fica então a nossa situação? Então, alguém inveja Salomão? Não, porque se eu tivesse a riqueza de Salomão, eu não ia agir como ele. Ah, se eu tivesse todas aquelas mulheres de Salomão, eu ia ser feliz demais, todas as mulheres. Alguém aí inveja Salomão? Alguém teria essa coragem de dizer assim, ah, se eu estivesse no lugar dele? Esquece que é um ser humano, esquece que nós também temos as nossas falhas. Vamos pedir aqui uma ajudinha ao cardeal Morlot. Ele escreve em Paris, 1863, ele vai nos ajudar muito a entender essa assertiva de Fénelon e de Salomão, dizendo o seguinte: diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Já tivemos a oportunidade de discutir exaustivamente aqui essa frase do cardeal Morlot, mas ela é apropriada para essa fala aqui nossa, iniciando esse ano 2026 aqui com vocês. E vejam ali o que ele vai dizer logo de cara. É inconcebível, é inaceitável que a pessoa que é trabalhadora, ganha seu salário, tem a sua casinha, ou então paga seu aluguel, mas no fim de Deus vai ter a casinha própria, porque isso é importante, né, aqui na Terra, sem dúvida. Tem as suas coisinhas arrumadas e ainda fique na ânsia invejando quem tem 4 carros na garagem, quem tem uma conta bancária de milhões, quem foi para a festa de fulano, quem foi para a festa do Oscar, quem ganhou na loteria, quem... Pelo amor de Deus, aqui é o Evangelho chamando a nossa atenção. É inconcebível que pessoas trabalhadoras, militantes, dedicadas, que pagam seus boletos em dia, que honram seu nome, que tem um nomezinho limpo, tudo arrumado, a vida toda estruturada, fique na ânsia e na inveja de pessoas favorecidas pela fortuna. Isso aqui é o primeiro passo, aqui é um grande caminho para quê? Para a queda. Porque a pessoa vai buscar problemas que não eram dela. Aí começa, ah não, eu tenho que sair dessa vida porque minha colega já mudou, já está não sei aonde. Vou fazer o seguinte, vou vender minha casa, vou comprar uma casa de condomínio, vou ficar pagando prestação, vou arrumar mais outro emprego. Aí começa inventando coisas, inventando problemas para si. Irmãos, mais uma vez eu quero repetir aqui, eu não estou falando para que ninguém busque suas melhoras, porque inclusive São Luís vai dizer no Evangelho, é lícito ao ser humano buscar a melhoria de vida, claro que sim. Mas a que preço? Em cima de uma ânsia, em cima de uma inveja? Pela vaidade? Porque está ali naquela angústia? Isso é procurar problemas, isso é procurar desespero para a sua vida. Sentar para estudar o Evangelho ninguém quer. Vir para o Jesus de Nazaré, ajudar Beto a separar os alimentos, fazer cesta básica, não posso, que a coluna dói. Agora fica atrás de ter 2, 3 empregos. Pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça, pare de mentir para você mesmo. Você é um invejoso. Você é uma grande invejosa. A sua vida é movida pelo olhar para o outro. O sucesso do outro lhe incomoda e aí você fica procurando problema para você e aí fica nesse desespero. Pare com isso. Então vai viver sua vida simples, a casa que Deus lhe deu, a vida que Deus lhe deu e seja feliz. Busque suas melhoras, com a vida toda arrumada, vá arrumando sua vidinha, vá crescendo aí, sentindo essa presença divina em sua vida, celebre cada conquista, que coisa maravilhosa. Agora, o motor da sua vida, ser inveja, ansiedade, desespero, e aí ficar se enchendo de problema, procurando confusão, pelo amor de Deus, né? Vejam o que diz o Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Isso aqui para mim já disse tudo. É o Espírito da Verdade, é a voz de Jesus ressoando na falange e a falange transmitindo para Kardec. Então ele fala aqui, ó, o sopro dos Espíritos, ó, o sopro,
É como se na nossa cabeça, no nosso coração, tivesse uma poeira daninha, tivesse uma poeira maléfica, da gente estar procurando coisa errada. E aí ele diz que o sopro tirou a poeira. Essa poeira é o quê? É o despeito, é a ânsia de procurar coisa errada. O despeito contra os ricos do mundo, ficar olhando, fulano de tal já tem uma casa, Beltrano está com a casa na praia, Cicrano isso, buscando problemas e se angustiando. Por favor. Isso porque nós entramos aqui para entendermos a partir do que o Espírito da Verdade está falando, o que o Cardeal Morlot está falando. Vamos voltar então para Fénelon para ver esse fechamento dessas ideias agora, quando ele vai dizer para nós: entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia a pessoa, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Prestar atenção nessa última frase, o homem, e aqui somos adultas, sabemos, né? O homem aqui, ser humano, a espécie humana, o ser racional. Como que de intento, ou seja, de caso pensado, aqui é de caso pensado, ele faz assim, ó, sabendo, não faz na ingenuidade, não faz porque foi de coração muito mole, ou porque, não, ele faz de caso pensado, ele cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Ou seja, não procure mais problemas além do que você já tem. Por quê? Porque você já veio, como diz aqui, né? Malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena. Você já tem a sua mala, você já tem a sua cota de problemas que você precisa resolver muito bem para chegar ao fim da vida, no desencarne, olhar para o filme da sua vida, olhar para trás e dizer: tudo que chegou para mim, eu dei conta. Assisti meus pais, sepultei os seus corpos, criei meus filhos, fui boa esposa, fui bom esposo, fui bom funcionário, estudei, ajudei meus vizinhos, tive uma vida em conexão com o Pai, independente da religião, fiz o que pude para ajudar meu semelhante, tenho meus defeitos, tenho minhas falhas e tudo, mas tudo que me chegou, eu dei finalização, fazendo tudo direitinho. Fiz tudo o que eu podia, não criei problemas nem para mim, nem para minha família, nem para ninguém. E você olha para isso e diz assim: aí sim, perfeito. Mas tem gente que não. Então, além das vicissitudes que já traz, né, esse indivíduo vai buscar mais problemas. E aí o Espírito vai nos dizer, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele está ávido de mais problemas. São pessoas que parecem que são movidas à adrenalina, né? Gostam de viver o perigo, a situação, no limite ali das coisas, nesse desespero. Muito cuidado. Não procure mais problemas além do que você já tem. Dê conta dos seus. Muito comum também no atendimento fraterno, pessoas que chegam aqui: minha casa está toda desarrumada, Suzy. Meu sofá faz vergonha, chega uma visita. Estou aqui desse jeito. Isso, homens e mulheres. Velhos, idosos, idosas, melhor dizendo, mulheres de meia idade, mulheres mais jovens, homens mais jovens. E quando você vai ver, envolvido com outras coisas, eu digo: mas por que você está se preocupando com isso? Isso não é da sua vida. Mas Suzy, aí vem com aquela justificativa. Você tirar isso da cabeça é difícil. Então, quando nós falamos, foque na sua vida. Inclusive, o primeiro sinal de organização da vida é quando você organiza a sua vida, sua casa, o lugar onde você dorme. Ave Maria, se tu vê meu colchão, nem cachorro quer dormir. Eu digo: pois é. Uma criatura, semana passada, conversando comigo: Ave Maria, uma situação, e até a aparência física assim, meia, como se diz, depauperada. Eu falei para ela, eu digo: menina, que idade você tem? Uma mulher de 40 anos de idade. Eu falei para ela: eu sou quase 25 anos mais velha que você. Não acredito, eu digo: eu sou 25 anos mais velha que você.
minha filha, você está acabada. Se eu falar aqui que você é minha tia, que você tem 70 anos, as pessoas acreditam. E você só me falou de problemas dos outros. Então vamos focar, vamos trazer isso para você, vá se cuidar. Vá, inclusive, buscar uma atenção médica, uma atenção psiquiátrica, você também está precisando. Aqui a doutrina espírita, o nosso centro, dá o apoio, mas você precisa desse apoio também, médico, psicológico, psiquiátrico. Vá se arrumar, seu cabelo está precisando de um corte, ela colocou assim até um tecido amarrado no cabelo de qualquer jeito. A roupa, parece que ela colocou várias roupas assim aleatórias. Eu digo, vá se arrumar. Inclusive até para você chegar no seu ambiente de trabalho, as pessoas olharem para você, elas dizem, ninguém me respeita lá no trabalho. Pois é. Também tem isso, que o mundo vive de aparência, o outro não é obrigado a acreditar no mesmo espiritismo que eu acredito. Mas mesmo eu sendo espírita, eu estou olhando para você, eu estou vendo aqui o grau de degradação. Então, irmã, olhe para você, não procure mais problemas, vá organizando a sua vida. Suzy, meus cartões tudo acabado, não sei o que. Pois é, prioridade é essa. Organize sua vida, organize seu nome, organize a sua vida ali comum, a sua casinha, o seu espaço. Dê beleza, não precisa de nada demais não. É somente você higienizar, cuidar, trazer para aquele lugar vida, trazer para aquele lugar beleza, a flor, o jardim, uma plantinha. É isso, minha querida. Vou ver e tal, não sei o que, pronto, passou. Quando dias depois ela me encontra, né? Veio até aqui a casa já com outro aspecto, né? Olha, Suzy, eu estou aí me organizando e tal, não sei o que. Eu digo, pois é, o passo é esse mesmo. Problemas que você acumulou em 30 anos, você não vai resolver em 3 dias. Então você vai precisar também de um tempo para você se readequar psicologicamente, emocionalmente a essa nova realidade. Porque essa nova realidade que você está tentando seguir vai contrariar a pessoa velha que você era. Aquela pessoa que se preocupava com tudo, os problemas da família botando nas costas, filho que mora até em outro estado e ela desesperada, não sei o que, eu digo, você toma cuidado. Então seu filho já tem 20 anos, já tomou a opção de morar em outro estado, deixa ele, é adulto, é 20 anos, é um homem por sinal. Aí ela, não, é isso mesmo, estou aqui me organizando, graças a Deus, né, segui o caminho, peço a Deus que realmente ela prossiga. Mas temos ainda essa situação de pessoas que insistem, e por sinal espíritas, viu? São espíritas, estão conscientes, pessoas que sabem de tudo isso que eu falei aqui e muitas vezes ficam nessa aí. Parece que pedindo para o mundo, pedindo para a vida, me dá problema, eu quero problema, eu adoro problema, deixa eu buscar ali mais problema e só gosta de viver quando está cheio de problema, angustiado, minha pressão hoje subiu, eu estou aqui que eu nem dormi direito. Você vai perguntar por quê? Quando faz a lista, situações desnecessárias, que não diziam respeito diretamente ao processo evolutivo daquela pessoa. Então vivem assim, nesse desespero. Calma, a pressão alta já é um mau sinal. Vamos reduzir isso aí. Não, mas veja bem, não sei o quê, vamos cuidar, vamos avançar, vamos não sei o quê, e a sua evolução? Faz tempo que eu li um livro, quase não participa de nada, de grupo de estudo, de nada disso, porque tem os problemas da minha família, tem não sei o quê. E ainda vem com aquela história, viu? Aí você sabe, né, Suzy? Minha família é um problema sério. Minha família, meu Deus, se eu não estiver no meio, as coisas não andam. Alecrim Dourado, você é o salvador da sua família? Não sabia que você é a salvadora da sua família? Quer dizer que esse povo todo não tem Jesus, esse povo todo não tem anjo da guarda, não tem espírito protetor. Precisa de você para estar tomando conta de um bocado de homem velho, mulher velha, tudo aí na dependência, escorando em você e você nesse estado e adoecendo. Que coisa linda, né? Não. Isso aí é a busca realmente de problemas deliberadamente, como foi dito aqui. Em vez de buscarem a paz no coração, ao invés de darem conta dos problemas que já têm, vão buscar problemas piores. E aí o que acontece? Uma vida triste, atormentada, desesperada, e depois quando para, não fui feliz, não sei o quê. A felicidade já não existe na Terra e o indivíduo ainda vai procurar problemas? Aí esse memezinho aqui pra gente descontrair, né? Paulo de Tarso, né? Naquelas brincadeiras, acho isso muito bacana, isso é bom para suavizar, né? Façam o que quiserem, mas não venham chorar depois. E aí alguém fala, mas Paulo, nós não podemos escrever isso. Aí ele diz, então escreve. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Coisa linda, né? Tudo é permitido. Você quer deliberadamente ir lá procurar problemas, procurar tormentos, angústias, sofrimentos, botar nas suas costas? Vá. Agora entendendo que aquilo não era para você. Você que foi lá com suas perninhas e procurou o problema.
certo? Então, eu mesma conheço assim, casos de moças, e principalmente assim, nessa vida, né, universitária, acadêmica e no ambiente espírita, meninas boas, maravilhosas, que trabalham voluntário, participando de comunidades e tal, e aí conhece um rapaz, e aí quando vai ver, o rapaz usa drogas, o rapaz tem uma vida meia estranha, e essas meninas não, porque eu vou ajudar, porque vou salvar, vou não sei o que, minha filha, cuidado. E aí quando vê, se apaixonam, e aí, o que acontece? Ah, meu Deus, esses homens arrastam elas para o pior. Elas não têm força para puxar eles para o melhor, para a beleza, para o evangelho, porque eles ainda estão em queda, eles querem viver aquilo ali. Mas elas vão lá, pegam o problema deles e trazem para elas. Queridos e queridas, isso aí não tem karma não. Isso aí não é lei de causa e efeito não. Isso aí é o que a espiritualidade está dizendo. Isso é tormento voluntário. Você foi lá para prestar uma ajuda e você voluntariamente, de caso pensado, achou que poderia ajudar aquela pessoa. Você não pode, a pessoa não se ajuda. Ela não tem pena da própria sanidade mental, ela não tem pena do fígado, ela não tem pena dos órgãos e fica se drogando, vai ter pena de você? Tem não. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com esses atos voluntariosos, muito assim, né? E aí, é preciso que a gente tenha atenção com as nossas escolhas de vida. E aí eu quero encerrar aqui com vocês, trazendo assim algumas reflexões muito nossas, muito próprias aqui do ambiente espírita, porque muitas vezes nós achamos que podemos resolver o problema do outro, podemos trazer para o outro uma resposta definitiva, uma solução para aquele problema. Eu sei que você sabe disso, mas eu estou aqui como irmã e essa palestra chega em primeiro lugar também para mim, porque também passo por isso de querer às vezes ajudar, depois vem assim o conhecimento espírita, peraí, Suzy, peraí, calma, você não vai ter força, você não vai conseguir acompanhar. E quero deixar aqui com vocês essa última reflexão. Deus é bom para todas as criaturas. Deus é bom para todos. Cabe a cada um de nós sentirmos esse amor e essa bondade de Deus em nossas vidas, honrarmos esse amor e essa bondade de Deus. Muitos irmãos e irmãs nossas não têm essa compreensão. Querem viver a vida dissoluta, ou para mim é isso mesmo, o que é que você quer se metendo? Ou então se fazem de coitadinhos, me ajude pelo amor de Deus para poder viverem ainda mais aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Mas não se esqueça nunca, aquela pessoa, por pior que ela esteja, ela é protegida por Deus, ela tem um anjo da guarda e ela está naquela situação porque não quer. E aí você vai dizer, eu vou lá para ajudar, vou pegar esses problemas dela, vou resolver, vou sanear, vou ajudar a vida dela, vou botar tudo arrumadinho. Será que Deus não está fazendo isso também? Pense bem, será que o anjo da guarda dela também não tem essa preocupação de dizer, olha, eu vou arrumar sua vida, deixar aqui tudo arrumadinho e depois você segue? Será? Não estou com isso desencorajando a caridade, pelo amor de Deus, não me entendam mal por caridade. Amemos os nossos irmãos e irmãs, façamos o nosso possível, mas observemos a chamada que o Espírito Fênelon dá para nós. Tem um limite. As pessoas, todas elas, as criaturas, têm a proteção divina. Então, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para promover essa pessoa? Mas nunca para entrar no mesmo buraco que ela, ou comprometer a minha saúde, ou comprometer minha vida, comprometer minha dignidade, meu nome, a minha paz. Então, queridos irmãos e irmãs, fica aí essa reflexão aí para vocês. Agradecendo a Deus pela oportunidade de poder, dentro da minha limitação, continuar colaborando aqui com as doutrinárias da Associação Espírita Jesus de Nazaré, do Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, e sempre me colocando aqui para vocês como irmã, como companheira de jornada, que também tem as suas falhas e os erros terríveis ainda que eu preciso resolver, mas que estou aqui nessa disposição de partilhar alguns conhecimentos, algumas verdades lindas do Evangelho que só nos engrandecem. Jesus abençoe vocês, um 2026 de muita luz, de muito crescimento espiritual, de muito autoconhecimento e muita reflexão e caridade. Até a próxima, com fé em Deus.